Eu escolhi hoje contar para vocês uma história que eu também conto há muitos anos. É a história do homem sem sorte. Essa história é uma história vietnamita. E ela conta a história de um homem sem sorte. Esse homem, ele não tem nome. Cada um de vocês vai idealizar e pensar o nome que vocês quiserem. Mas e toda boa história, gente, ela começa com uma frase. Era uma vez um homem sem sorte. Por que a gente precisa do era uma vez, vocês sabem? Você sabe por que a gente precisa de um era uma vez numa história? Não. Não? Pra- Porque o era uma vez é uma nave, é um transporte, nos leva para um espaço e para um tempo desconhecido que nos captura e nos coloca dentro da narrativa. Então, era uma vez um homem sem sorte. E esse homem, ele era conhecido na cidade, na aldeia onde ele morava, como uma pessoa muito difícil, que vivia reclamando da vida. Ele foi uma criança reclamona, ele se tornou um adolescente também constantemente queixoso, e aí, já como adulto, as pessoas não suportavam passar por ele. Porque todas as pessoas que esbarravam com ele, pelas ruelas, pelas praças do lugarejo onde ele morava, arranjavam um jeito de se esquivar dele. Porque todas as vezes que se encontravam com ele, ele destrinchava uma lista de reclamações sobre a vida. Então ele foi apelidado como o homem sem sorte. Até que um dia, naquela aldeia, chegou um sábio. E esse sábio acampou na pracinha da aldeia. E ao acampar lá, todas as pessoas, é muito comum isso nas cidadezinhas e nas aldeias, né? É quase como se fosse um circo que acampa, e esse sábio dava consultas para as pessoas, dava aconselhamentos. As pessoas faziam filas e iam lá para poder consultar com o sábio e ouvir do sábio todas as reflexões, todas as respostas que ele poderia ajudar essas pessoas para a vida e para a existência delas. Não é que o homem sem sorte resolveu entrar na fila e falou: nunca encontrei a felicidade. Nunca encontrei algo de positivo na minha vida. Então, quem sabe, se eu tiver a oportunidade de consultar com esse sábio, eu encontro um caminho para a minha existência. E lá foi ele, entrou na fila e logo em seguida chegou a vez dele fazer a consulta dele com o sábio. Ele entrou na tenda, e aí na hora que ele entrou na tenda, ele já abriu já um bornal. Você sabe o que é um bornal? O bornal é uma bolsa de pano. E dentro do bornal tinha um tanto de manuscritos, tinha um tanto de papel com todas as perguntas que ele queria fazer para o sábio. O sábio olhou para aquilo e falou: pelo amor de Deus, isso aqui são anos que você vai ficar aqui me perguntando. Resume isso aí, por favor, porque não dá, eu não tenho tempo para poder responder isso tudo, não. O homem sem sorte, então, sucintamente, resumiu a história dele e falou da necessidade que ele tinha de encontrar a felicidade, de encontrar um rumo para a existência dele. E contou um pouco das insatisfações, dos problemas que ele vivia. O sábio, ao observar aquilo ali, ao perceber, e com toda a sabedoria que lhe era peculiar, ele chegou para o homem sem sorte e falou com ele assim: nem toda a minha sabedoria será capaz de ajudá-lo ao encontrar a sua felicidade. Eu vou fazer o seguinte: abri uma caixa, dentro da caixa tinha um mapa, ele entregou o mapa ao homem sem sorte e falou com ele assim: você vai seguir esse mapa, você não pode sair dessa estrada e ao final do caminho você encontrará a morada do Criador. E o homem sem sorte, na mesma hora, ficou encantado, a oportunidade que ele teria de encontrar com Deus, com o Criador. E lá o sábio disse: somente o Criador poderá encontrar uma solução para a sua vida. E deu para ele a deixa e foi atender a próxima pessoa. O homem sem sorte saiu da tenda, viu pelo mapa que o caminho que ele iria percorrer era um caminho longo, que ele precisaria se organizar para essa viagem. Então ele pegou também outros bornais, encheu de frutas secas, pegou cantis, encheu de água e ó,
seguiu o rumo, pôs-se a caminhar, sempre com aquela fala do sábio: não saia do seu caminho. Siga o mapa. Ao final do mapa, você encontrará a morada do Criador. O homem sem sorte, então, seguiu o caminho dele, pensando em todas as perguntas que ele faria ao Criador, que ele realmente, dessa vez, ele encontraria toda a felicidade que ele merecia, e ele seria a pessoa mais feliz do mundo, ele teria um sentido para a vida dele, e foi seguindo e pensando, matutando, e de repente, depois de muito andar, não sei se vocês conhecem aquela região, uma região um pouco desértica, ele observou que tinha um vulto no meio da estrada. Ao olhar para o vulto e foi chegando perto, ele começou a identificar que vulto era esse. E ele descobriu. Parênteses. Toda boa história tem que ter um lobo. Fechando parênteses. Era um lobo. E ele foi chegando perto do lobo e foi observando e se assustando com o lobo, né, com medo que o lobo acordasse, o lobo estava deitado, com medo que o lobo olhasse para ele e atacasse ele. Só que o lobo, coitado, parecia estar doente. Estava ali muito mal. E na hora que viu o homem sem sorte, ele levantou a cabeça, e é óbvio que nessa boa história um lobo também vai falar, né, gente? O lobo olhou para ele e falou com ele assim: ô viajante, eu estou muito mal. Eu tô passando mal, eu tô babando, eu tô perdendo pelo, parece que eu tô doente, eu preciso muito da sua ajuda. Será que você poderia me ajudar? O homem sem sorte olhou para ele e falou assim: ah, você me desculpa, mas eu passei a vida inteira cheio de queixas, cheio de problemas e ninguém nunca me ajudou. E hoje eu consegui um mapa, estou indo encontrar com o Criador. E é a minha chance de me encontrar com a minha felicidade. E eu não posso ficar parado aqui, perdendo meu tempo com você e ajudando você. O lobo olhou para ele e falou assim: ah, eu te entendo, mas então eu queria te pedir uma coisa. Se você estiver mesmo com o Criador, você pode perguntar a ele como é que eu saio dessa situação em que eu me encontro? Porque eu estou muito mal. O homem sem sorte olhou e pensou com ele: que lobo folgado, né? Eu dei um jeito, arranjei esse mapa, estou indo encontrar com o Criador e eu vou ficar aqui perdendo tempo. Mas ele pegou e falou com o lobo assim: tá ok, se eu tiver um tempinho, eu pergunto ao Criador a respeito do problema que você vive. E seguiu o rumo dele. Andou dias, né, andou noites, acabou a comida dele, a água estava acabando, até que ele observou que estava se aproximando um oásis. Todo o deserto tem um oásis. E o oásis dessa história não era uma miragem, era um oásis de verdade. O homem sem sorte chegou no oásis, ficou todo feliz, teve a oportunidade de encher os cantis de água. Lá tinha alguns pés de pêssego, tinha figo, ele colheu frutas para poder se alimentar. E aí ele observou que à beira do riacho existia uma coisa muito estranha. Causou nele muito desconforto. Tinha uma árvore que estava sequinha à beira do riacho. E ele olhou para aquilo ali e achou estranho. Como é que uma árvore à beira do riacho pode estar seca? A árvore falou com o homem sem sorte. E falou com ele: ó viajante, estou percebendo que você me enxergou, eu estou muito mal, estou morrendo à beira do riacho, eu preciso muito da sua ajuda. O homem sem sorte falou com ela: ah, eu não tenho tempo de ficar aqui te ajudando, não. Não tem nem como, eu teria que pegar o rio inteiro e jogar aqui para poder te aguar. Não tem jeito, eu estou indo encontrar com o Criador, eu tenho um mapa que vai me levar até a morada do Criador e lá eu hei de encontrar a minha felicidade. Né? Então eu não tenho tempo para poder te ajudar. A árvore ficou super esperançosa ao perceber que o homem sem sorte iria ter com o Criador e pediu a ele que, se tivesse também um tempinho, perguntasse ao Criador qual era a razão do sofrimento dela e que para que ela pudesse sair daquela situação onde, à beira de um riacho, ela estava quase morrendo seca. O homem sem sorte olhou, falou assim: agora é a oportunidade desse povo tudo ficar me pedindo coisa, né? O lobo folgado, agora a árvore folgada. Ele falou assim: não garanto não. Se eu tiver um tempinho, eu pergunto ao Criador o seu problema. E seguiu o rumo dele. E andou, passou por uma plantação de girassóis. Ao final da plantação de girassóis, ele se deparou com uma cabana. E na beirada, na entrada da cabana, tinha uma moça. De uma beleza muito singela, mas também muito triste.
E a moça foi super simpática, ofereceu quitutes ao homem sem sorte, ele conversou um pouco com ela relatou um pouco da vida que ela vivia, uma vida simples, pacata e por vezes triste. E ele se compadeceu com a tristeza da moça. E nesse momento, ele por conta própria ofereceu à moça ajuda. Falou: olha, estou indo ter com o Criador. E eu posso perguntar a ele como você poderia sair da situação que você se encontra. A moça, então, ficou super feliz e esperançosa. E ele deu a ela a esperança de trazer boas novas da conversa com o Criador. E seguiu o rumo dele. E atravessou o restante da plantação de girassóis, chegou num ponto do mapa onde estava lá. Tinha uma caverna e dentro da caverna morava o Criador. Ele entrou na caverna e lá uma luz se acendeu. E lá dizem que ele teve uma conversa com alguém e ele saiu de lá em disparada, correndo, voltando pelo caminho que ele havia vindo. E na volta do caminho, ele teve um comportamento um tanto quanto diferenciado. Ele começou a levantar todas as pedras, cutucar em todos os buracos, remexer nos arbustos, subir nas árvores, procurando algo. Até que na volta do caminho, ele encontrou-se com quem? Com a moça, perto da plantação de girassóis. E vasculhando tudo, super curioso, procurando tudo. Encontrou-se com a moça, e a moça ficou mais feliz ainda na hora que viu o homem sem sorte chegando perto da casa dela. E perguntou a ele: você esteve com o Criador? Ele falou: estive. Estive, o Criador foi muito simpático, ele me deu a solução para a minha vida. Ele disse que o segredo da minha felicidade está no meu caminho. E eu hei de encontrar a minha felicidade, e eu estou vasculhando tudo, remexendo em todos os arbustos, levantando as pedras, olhando dentro dos buracos, dentro das tocas, subindo nas árvores, e eu hei de encontrar o segredo da minha felicidade. A moça olhou para ele: que bom! E você perguntou sobre mim? Ele falou assim: perguntei. O Criador me disse que o seu problema é a solidão, que você precisa estar com alguém, viver com alguém uma relação a dois, e você assim será muito feliz. E você vai abandonar esse estado de tristeza e às vezes de amargura que você vive. A moça, há muito tempo, nenhum rapaz passava por lá, ela havia se interessado pelo homem sem sorte. E ela convidou a ele que morasse com ela. Ele agradeceu e disse para ela que não poderia morar lá, porque ele tinha que encontrar o segredo da felicidade que estava no caminho dele. E o Criador tinha sido muito categórico: você vai encontrar no seu caminho o segredo da sua felicidade. E ele continuou vasculhando cada pedaço, revirando todas as moitas, né, os arbustos, subindo nas árvores, entrando nos rios, procurando esse segredo, e ainda não tinha encontrado. Voltou pelo caminho, e aí quem que ele se encontra lá no oásis? Ele se encontra com a árvore, seca, mais seca ainda. E aí o que ele faz? Ele sobe em todas as árvores, ele remexe nos galhos, ele procura em todos os lugares, seguindo a mensagem do Criador. E aí ele chega até a árvore, e a árvore fala: nossa, viajante, que bom ver você de volta, você esteve com o Criador, fico tão feliz de ver você. Ele falou: estive com o Criador, e ele disse que eu hei de encontrar o segredo da minha felicidade no meu caminho. E que eu estou procurando desde a hora que eu saí da morada dele até agora. Não encontrei, mas eu hei de encontrar. Aí a árvore falou assim: que bom, fico feliz, você vai encontrar a sua felicidade. Agora me diga, ele falou para você a respeito do problema que eu estou vivendo? Qual é a causa do problema e qual é a solução? Ele falou: ele me disse, a árvore. Ele falou que um dia uns piratas do deserto estiveram aqui, cavaram um buraco e enterraram em cima da sua raiz uma arca cheia de moedas de ouro e pedras preciosas. E essa arca, ela está obstruindo suas raízes, e aí as suas raízes não conseguem tirar os nutrientes do solo. Então você precisa de alguém que cave esse buraco, retire essa arca do tesouro e liberte você, para você poder viver plenamente e recuperar a vida que está lhe faltando. A árvore, na mesma hora, falou: ó, oh, viajante, cava esse buraco, pega essa arca de tesouros para você,
O homem sem sorte olhou para ela e falou: não posso. E o Criador foi claro. Ele disse que eu vou encontrar o segredo da minha felicidade no meu caminho. Eu não tenho tempo de cavar buraco e caçar a arca do tesouro para você. Infelizmente, eu não tenho tempo de fazer isso. Eu estou aqui preocupado para encontrar a minha felicidade. Você poderia pedir outra pessoa para fazer. Eu já te expliquei qual que é a sua questão. Então agora você peça quem tem competência para isso. Porque eu agora, nesse momento, não tenho como te ajudar. E seguiu o caminho dele. E na volta, ele ficou um pouco desanimado, sabe? Descrente. E a gente, quando fica descrente, a cabeça da gente ela é dominada por pensamentos difíceis. Na psicologia, nós chamamos esses pensamentos de crenças limitantes. E esse homem sem sorte foi dominado pelas crenças limitantes dele, pelos pensamentos negativos dele, e ele parou para poder pensar e falou assim: aquele sábio me enganou. Aquele mapa não me levou à casa do Criador. Aquilo devia ser um espírito maligno que me enganou e falou que eu encontraria minha felicidade, eu não encontrei. Eu dei o segredo da felicidade para a moça, para a árvore, e eu mesmo, ó, nada. Aquilo foi um espírito do mal, com certeza. E aí ele ficou com essa ideia fixa na cabeça dele, que ele foi enganado pelo suposto Criador. Até que ele se encontrou com quem? Na volta do caminho. Com quem que ele se encontrou? O lobo. Ele se encontrou com o lobo, Lorena. E aí, na hora que ele encontrou-se com o lobo, coitado, estava quase morrendo, reuniu as últimas forças para falar com ele, na esperança de que ele estivesse trazendo para ele uma boa nova, a solução para o estado que ele vivia. E perguntou para ele: viajante, você esteve com o Criador? Ele falou: estive. O Criador me disse, lobo. Ah, não era o Criador, era o espírito do mal, ele me enganou. E não acredite no que ele mandou de recado para você, porque ele falou que eu encontraria minha felicidade e eu não encontrei minha felicidade. Até agora não encontrei nada. Ele foi uma maldição que ele rogou em mim. E ele mandou um recado para você que eu fosse você, eu não acreditava. Aí o lobo falou: qual o recado que ele falou? Ele falou assim: que o seu problema, lobo, é que você está desnutrido. Você está com inanição. Há muito tempo que você não se alimenta de proteína. E ele falou assim: avisa o lobo que o primeiro trouxa que passar perto dele é para ele devorar. E o lobo devorou o homem sem sorte. Assim terminam as histórias de todas as pessoas que não sabem enxergar na sua trajetória todas as felicidades cotidianas que se apresentam. Não sabe enxergar, não sabe interpretar, e aí, infelizmente, tem um destino como o do homem sem sorte. Quero ouvir agora o que vocês acharam da história.